Oi, galerinha do programa Afine-se. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto interessante, que é como nós podemos inserir a atividade física na nossa vida e os benefícios que ela traz para o nosso organismo. Nós temos, em decorrência da péssima alimentação e do sedentarismo, algumas doenças crônicas que são comuns hoje em dia. A principal delas é a obesidade. A obesidade é uma doença que ela causa o acúmulo de gordura no organismo, ou seja, a pessoa ela consome mais do que aquilo que ela precisa. Para exemplificar isso para vocês, para saber como o seu organismo reage quando nós comemos alguma coisa excedente daquilo que nós gastamos, eu vou fazer uma pequena ilustração para vocês. O nosso organismo, hipoteticamente, eu vou colocar aqui que ele precisa de 1.300 calorias para desempenhar suas funções. Não sei se vocês estão vendo aqui, né? Eu peguei minhas cédulas do meu banco imobiliário para explicar isso para vocês. Aqui tem 13 cédulas de notas de R$100. Então, as 13 equivalem a 1.300 calorias. É aquilo que o seu organismo ele precisa para sobreviver durante o dia, ou seja, para desempenhar as funções normais dele, que é o coração ele funcionar, o intestino também, o sistema digestório também, então a energia necessária para o bom funcionamento do nosso organismo. Então tá aqui 13 notas de R$100. Só que o que acontece? O seu organismo ele precisa disso para sobreviver durante o dia. Só que você, muito engraçadinho, muito bonitinho, vai lá e consome quantas você dá para ele porque você quer, não porque você precisa, 1.500 calorias. Ou seja, você dá mais calorias para eles. Aqui, se você chegar a contar, você tem 15 cédulas de R$100, né, de 100 cada um, e você dá para o seu organismo 1.500 calorias por dia. Ou seja, ele precisando de 1.300 e você inserindo na sua dieta 1.500 calorias, você tem um excedente de 200 calorias por dia. O nosso organismo, como ele foi criado para o armazenamento, para o estocamento, o que acontece com essas 200 calorias excedente? Pessoal, essas calorias elas não vão embora, porque a maioria das vezes muitos de nós não praticamos exercícios físicos, por exemplo. Então, o que acaba acontecendo? Acaba estocando. Então, isso leva ao excesso de peso. E além de tudo, nós conhecemos as outras doenças que a falta de atividade física ela provoca no organismo. Por exemplo, a falta de atividade física ela pode provocar o excesso de glicose no nosso organismo, os níveis de açúcar subir. Aí nós conhecemos então pessoas com diabetes do tipo 2. Já com a atividade física você regula esses níveis de glicose. Também nós vemos hoje comumente nas pessoas o aumento da pressão arterial devido à péssima alimentação e também à falta de atividade física. Com a atividade física você consegue regular a sua pressão arterial. Nós temos também outros benefícios que a atividade física ela traz para o nosso organismo. Por exemplo, ela melhora a qualidade e a quantidade do nosso sono. Ela nos ajuda a criar resistência muscular, que é uma coisa muito interessante, ou seja, reforça os nossos membros inferiores. Nos ajuda também a controlar a nossa ansiedade. Ela é responsável, quando nós fazemos atividade física, ela é responsável pela liberação de neurotransmissores, que causam a sensação de bem-estar. E um bem interessante que ela secreta no nosso organismo é a endorfina, que ela é um precursor da serotonina. Ou seja, quando você faz atividade física, você consegue controlar a sua ansiedade, você se sente melhor, bem mais leve. Além de outros benefícios que nós encontramos, acelera o metabolismo para queima de gordura e ajuda a fazer com que o organismo não estoque aquilo que nós comemos de excedente durante o dia. Esses são alguns benefícios da atividade física na nossa rotina diária, então nós precisamos inserir essa atividade física na nossa vida. André, quantas vezes na semana? Então, durante o programa, nós vamos estar fazendo atividade física no mínimo 3 vezes na semana, durante pelo menos 30 minutos cada sessão.
Eu postei para vocês um link que vocês poderiam estar fazendo em casa, sem sair de casa, mas seria interessante que vocês também fizessem caminhada e fizessem outros exercícios, os exercícios que vocês gostam, dançar, né? Pular corda, que tem um gasto energético interessante, ir para a academia, fazer musculação. Então, é uma forma de estar saindo do sedentarismo e cumprindo então a meta da nossa semana. Quando não? O que comer, né? Qual é o horário interessante para se praticar atividade física e o que comer antes e depois do treino, ou seja, antes e depois da atividade física. Pessoal, não existe um horário correto para se fazer atividade física, mas comumente as pessoas fazem antes, de manhã e fazem assim que chegam à noite. O pessoal tem que tomar cuidado para não exceder a quantidade, tá? Para não estar sobrecarregando o organismo. Nada excedente a 1h e 10, porque o organismo ele fica estressado. Não importa o horário, desde que vocês façam atividade física, é o que é interessante. O que comer antes do treino e depois do treino? Geralmente, o que deve ser comido antes do treino são alimentos com baixo índice glicêmico, ou seja, alimentos que liberam energia no seu organismo, ou seja, açúcar, aos poucos. Por quê? Porque enquanto você faz atividade física, esse alimento liberando açúcar para você aos poucos, você tem energia para praticar o exercício físico. E são mais comuns os carboidratos complexos. André, o que é um carboidrato complexo? Geralmente é um carboidrato que tem fibra, certo? E ele vai ajudar o pâncreas a produzir pouca insulina, né? Liberar aos poucos para não ter acúmulo de açúcar e ao mesmo tempo te ajudar a desempenhar uma atividade física. Quais são esses carboidratos complexos? Então prestem atenção, galera. Os carboidratos complexos são os pães integrais, os cereais integrais e matinais. Então vocês podem estar inserindo antes da atividade física granola, linhaça, semente de chia, essas sementes que a gente costuma consumir. Seria interessante também nozes, pistaches, as castanhas, que são as oleaginosas, além de serem ricas em ômega 3, 6 e 9, né? Então são óleos bons que ajudam a melhorar a circulação e ao mesmo tempo as articulações. E o que comer? E frutas, né? Que é bem interessante, maçã, melão, ameixa preta, aquela ameixinha gostosinha, sem caroço. Então são alimentos que têm bastante fibra. Mamão é uma opção também antes da atividade física. Logo após a atividade física, é interessante que se consuma proteínas, né? Proteínas de valor biológico, alto valor biológico, que nós consumimos então aí, depois da atividade física, ovos mexidos, peito de peru, nós vemos leite e derivados do leite, coalhadas, né? Até mesmo uma ricota junto com o ovo. Então são opções de alimentos que vocês devem consumir antes e devem estar consumindo depois da atividade física. Eu conto com o apoio de vocês sabem que vocês precisam fazer essas mudanças, né? O que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, mas o objetivo da semana, conforme a gente combinou, é estar tomando chás, intercalando um termogênico e um diurético e praticando no mínimo 3 vezes na semana atividade física. Certo, galerinha? Tchau, tchau. Um beijo para vocês.